Aue! Fala Techers, beleza? Reinaldo Siloto de volta com o TechCast aqui do techzoom.com.br e do canal do TechZoom no YouTube. Olha aqui, microfoninho novo, não sei quem aí, eu esqueci o nome, me desculpe, disse que o áudio não estava legal, então eu resolvi testar um microfone novo. Vocês me digam, deixem aí nos comentários se este microfone tem um som melhor ou não. É meio esquisitinho, daqui a pouco eu vou acabar virando um Silvio Santos, mas sei lá, vamos ver. Se melhorar o áudio, é bom, melhora, fica bom para vocês, fica ótimo para mim também. Seguinte, vai ser difícil eu acostumar com isso aqui, mas beleza. No vídeo de hoje, no episódio de hoje, a gente vai continuar com o curso básico de WordPress. A ideia hoje é falar do menu Configurações, que é um dos menus mais importantes do WordPress. É lá que você configura os comentários, é lá que você configura a quantidade de posts nas páginas do seu site, é lá que você define se o seu usuário pode ou não criar uma conta no seu site. Então é um menu que independente do tema que você utilize, esse menu está lá, esse menu deve ser configurado, deve ser modificado de acordo com a sua necessidade ou de acordo com as funcionalidades do seu site. Então por isso que eu vou criar, por isso que eu decidi fazer um episódio exclusivo sobre o menu Configurações, que eu acho que é importante você entender bem como funciona esta funcionalidade do WP do WordPress, beleza? No próximo vídeo aí a gente vai falar sobre plugins, atualizações do WordPress e temas, Eu vou baixar um tema, vou instalar esse tema, vou mexer no CSS dele para você entender como fazer, beleza? Mas hoje é um vídeo um pouco mais curto, mas muito importante para quem ainda não mexe com WordPress ou para quem não teve a oportunidade ainda de mexer nas configurações avançadas deste gerenciador de conteúdo, beleza? Então aguenta aí, logo depois da vinheta e com o microfoninho novo eu volto para a gente continuar com o curso de WordPress. Voltei! Então esse aqui é o site WordPress que a gente está trabalhando. A primeira coisa a fazer é logar como administrador. Como eu faço isso? Seu site /WP Admin. Loga aí com seu usuário de administrador para você cair na dashboard, no painel principal do WP. Como eu falei lá na introdução, a gente vai falar sobre esse menu aqui, ó, configurações. É só clicar nele para ele expandir e a gente vai ter essas opções aqui: geral, escrita, leitura, discussão, mídia, links permanentes. Caso você tenha instalado algum plugin aí no seu WordPress, pode ser que tenha mais opções, mas estas aqui, essas 6 opções são as principais. No primeiro item, que é o geral, é onde a gente define algumas coisas bem bacanas ou algumas coisas bem importantes, que é o básico do seu site aí, que seria o quê? O nome do site, que é o título do site, que é este nomezinho que aparece aqui, ó, no lugar do logo. Uma descrição, que seria o seu slogan. Ele sempre, por padrão, quando você instala o WordPress, ele traz esse só mais um site WP, só mais um site WordPress. Você pode excluir isso, não tem problema. Você exclui, salva. Olha só, quando você vai lá no site, ele mostra... deixa ele atualizar aí. Olha lá. Sumiu o slogan. Pode ter ou pode não ter. Endereço do WordPress e endereço do site são dois campos muito importantes. Por quê? Se você alterar alguma coisa aqui e não sem sentido, você chega aqui e tira o localhost, deixa assim localhost, e tentar salvar e tentar acessar seu site, o seu WP, o seu WordPress vai sair do ar. Então é importante que você não altere esses dois campos. Existem momentos, em algum momento você pode alterar isso? Pode, mas eu não vou falar nada disso agora, porque não é a ideia, mas deixa aí nos comentários se você acha interessante a gente voltar nesse assunto no futuro. Eu falo como que você consegue deixar a sua instalação, o core do WP num diretório e o site rodando em outro domínio, enfim, você tem como fazer isso.
mas não é o caso agora. Então é importante que você não altere nenhum desses dois campos, beleza? Endereço de e-mail é o seu e-mail, é o e-mail de contato ou o e-mail principal do site. Agora começa a ficar um pouco mais interessante, ó, membros. Qualquer pessoa pode se registrar. Quando você ativa esta opção, quer dizer que as pessoas, os seus visitantes, podem criar uma conta de acesso no seu site. Por que isso é legal? De repente você pode ter artigos fechados apenas para usuários logados. Ou você tem uma área onde você vai vender o conteúdo, enfim, você vai instalar um plugin onde a pessoa tem que criar uma conta e pagar X lá para poder ter acesso. É aqui que você ativa isso, é aqui que você começa a trabalhar com essa opção de registro de usuários. Quando você ativa o membros, você tem a opção de dizer qual é o default, né? Qual que é o padrão de um novo usuário registrado, de uma nova conta. Ele pode ser um colaborador, que seria alguém que pode postar conteúdos no seu site, mas tem moderação, né? Então o cara posta, mas você como dono do site diz se vai entrar no ar ou não. Ele pode ser um autor, é a mesma coisa, ele consegue postar documentos e pode ter ou não pessoas que aprovem. Editor já é um nível um pouco mais avançado, ele consegue postar, consegue aprovar conteúdos, enfim. Tudo isso tem como você definir, né? Você consegue instalar plugins ou até mesmo mudar algumas coisas no código do WordPress para mudar o padrão ou as diretrizes, né? Ou as funcionalidades de cada tipo de usuário. E o administrador, que é aquele que é legal que você não passe para ninguém, só se for uma pessoa de muita confiança ou seu sócio, e daí ele pode entrar e fazer o que quiser dentro do WordPress. O assinante é um usuário comum, é aquele que pode acessar, ler, mas não consegue postar nada, não consegue fazer nada dentro do WordPress. Lógico que se você estiver com um blog, com um fórum ou com uma rede social instalada, enfim, aí tem uma variante, vai variar bastante as funções de cada usuário. Mas basicamente é isso. Aqui é o fuso horário, aí você pode pôr o fuso horário da sua capital ou do seu estado. Aqui é o formato da data, não tem mistério. O nosso padrão é dia, mês e ano, é o que a gente sempre usa. Ou você pode personalizar, você pode pôr ano, mês e dia, ou ano, dia e mês, enfim. Você consegue personalizar a data. Padrão é dia, mês e ano, é o que a gente sempre usa. O formato da hora, você pode usar um formato de 24 horas ou de 12 horas. Então são 20 e 19 ou são 8 e 19 PM, que é à tarde. Ou você consegue personalizar também, tá vendo? Mas o normal é usar um formatinho de 24 horas, porque fica fácil e todo mundo entende. E quando começa a sua semana? Normalmente começa num domingo, mas de repente você não vai postar nada no domingo, você não vai postar nada no final de semana. Então você pode definir que o início da semana, quando começa efetivamente as atualizações, enfim, o uso do site é numa segunda-feira, você muda aqui. Isso aqui tem pouco uso prático para quem está usando o WordPress padrão. Mas depois, quando você começa a usar muito a questão social, ou quando você começa a ter colaboradores, ou quando você começa a ter assinantes, enfim, isso aqui pode se tornar um pouco mais importante. Mas no básico, não vai influenciar em nada aí para você. Mudou, deixou do jeito que você quer, ó, parará, salva, tá salvo, bonitinho. Agora para o escrita. O escrita é bem bacana porque é como você quer publicar novos artigos ou novos posts aí no seu WordPress. Você tem algumas opções de formatação inicialmente. Você pode converter os emoticons em imagens. Então se a pessoa colocou um smile lá, vai virar uma imagenzinha, vai virar uma imagem pequenininha. Isso aí vai de gosto pessoal, né? Não sei, de repente o cara comentou algo. Opa, deixa eu voltar lá no site. Isso vale mais aqui nos comentários, né? Você chega, o cara faz isso, ele vai converter para uma imagem. Fica legal? Não sei. Aí, tá vendo? Converteu. Porque aqui está dizendo para converter. Agora, se eu tirar esta opção, estou tentando deixar mais prático porque é muito teoria, né? O menu configurações é muito teórico, então fica meio chato mesmo. Vamos por aqui, ó. Um outro emoticon. Olha lá, ele não converteu, tá vendo? E se eu ativo isso, ele converte para uma imagem. Estética, não sei, aí vai de gosto pessoal, realmente vai de você, do que você quer que seus usuários publiquem aí do outro lado. Beleza? Aqui é se ele corrige
o XHTML, se ele vai alinhar ou vai indentar, caso alguém coloque lá aqui nos comentários, você pode habilitar para ele colocar HTML, tá vendo? Daí você pergunta se quer que alinhe ou não. Também eu vou falar disso quando a gente chegar em temas, porque tem a ver lá, é uma coisa que a gente vai mexer bastante. Aqui, quando você cria um post, você pode já definir qual é a categoria padrão, né? Você, na hora que está criando um post, você pode definir lá a categoria, ou de repente você esqueceu, ou você só tem uma categoria ou duas aí, então sempre que você postar vai ser em bebidas, enfim, você pode definir isso. E o formato, que a gente também eu vou falar sobre isso em temas, mas é legal, você pode deixar como padrão um tipo de formato. Você só publica vídeo, então você já deixa como padrão vídeo. Daí se um dia você for publicar um texto, você tira, né, você altera lá no post. Mas enfim, você consegue deixar como padrão. O Publicis é um pluginzinho que você instala no seu navegador, que ele vai trabalhar em conjunto com o WordPress para você pegar textos em diversos lugares da web e publicar no seu site. Eu não uso isso, não recomendo, porque é legal que você crie os seus artigos e não fique copiando, mas às vezes você quer citar uma fonte, alguma coisa, então é legal. Não sei se isso é importante, se você acha que é legal, deixa nos comentários que eu volto a falar sobre isso também. E o publicar via e-mail é uma coisa que é bem útil. Se você costuma estar viajando e de repente você tira uma foto e fala, nossa, isso aqui é legal, essa paisagem, eu vou publicar agora no meu blog, você consegue escrever um texto, enviar esta foto, este texto, para um e-mail que você definiu aqui, e ele publica e ele aparece no seu site automaticamente. É bem legal, é bem bacana. Eu conheço poucas pessoas que usam, geralmente é site de notícia realmente, que você está na rua e não tem tempo de ficar acessando o WordPress Mobile, e não quer perder tempo, então você já envia um e-mail rapidinho com uma imagem, com texto. Então pode ser útil caso o seu site seja de notícias ou seja de aventura, né? Se de repente está no meio do Pantanal lá, pescando ou sei lá, caçando onça, sei lá o que você faz lá, e tira uma foto do bicho e publica na hora e fala, olha que bonito, pá. É útil, pode ser legal. E esses serviços de atualização é quando você publica um novo post, se você quer que alguém receba uma notificação, se algum serviço da internet você quer que saiba que você acabou de publicar um novo artigo, e ele vai pingar lá nesse serviço e vai divulgar para a rede dele. Leitura. Leitura é uma coisa bem legal, que é onde você define como seus usuários vão consumir ou como eles vão ver o conteúdo que você está postando. Então, você pode definir que a página inicial do seu site são os seus artigos recentes, ou você pode definir como uma página estática. Se você viu o vídeo que eu mostro como criar um site de imobiliário, um portal de imóveis, vocês viram que eu mudei esta opção para uma página estática e coloquei uma outra página que a gente configurou aqui. Em sites normais, é sempre a primeira opção, seus posts recentes. Por quê? Quando você está criando um site específico, ou quando você está querendo fazer um site que tem um slide todo especial, que tem um conteúdo na home que é sempre uma coisa chamativa, muito provavelmente você vai ter que criar um template de homepage e vai ter que selecionar ele aqui. Vou falar sobre isso? Vou. É bem legal, mas inicialmente, se você está querendo criar um site aí normal de WordPress, é sempre os seus posts recentes. Aqui é legal, essa outra opção, as páginas do blog mostram no máximo 10 posts, ou seja, eu vou dizer que ele, vamos só lá no site para você entender, vamos só na home do site, tem dois artigos, 2 posts aqui, certo? Por algum motivo qualquer, eu acho que é importante mostrar apenas um artigo por vez nas páginas do meu site. Eu vou colocar um ali, vou vir aqui na home. Vou vir, lá. Tá atualizando. Tá meio lento, mas é porque eu tô com um monte de coisa rodando aqui, por isso, né? No próximo vídeo eu vou fechar alguns serviços aqui. E não tem mais e já apareceu uma paginação aqui. Essa paginação vai aparecer, também vai depender do seu tema, se ele está configurado para isso, se ele tem esta funcionalidade. Vou mostrar também no próximo vídeo como a gente faz isso, beleza? Enfim, daí eu volto para 10 aqui, né? E volto para cá, vai aparecer os 2 posts na homepage do site. Aqui é no RSS quantos posts ou quantos artigos ou quantos destaques você quer que apareça no feed do RSS do seu site.
Geralmente é 10, mas aqui eu não acho legal manter 10, eu acho legal você sempre pôr 5 ou 4, porque daí a pessoa sempre vai ter as últimas notícias do seu site lá no RSS dela, no leitor dela. Mas aí também é gosto pessoal, é o que você que define. Estou supondo que você sabe o que é um RSS, que você sabe o que é esta funcionalidade de feed de blogs, de sites. Caso você não saiba, deixa aí nos comentários que eu vou tentar falar sobre isso também futuramente. E aqui no feed é se você quer que ele mostre o texto completo do seu artigo ou o resumo. O cara está lendo lá no RSS, lá no Flipboard dele, ou em algum outro client de RSS que ele tenha de read, né? Você quer que ele veja todo o seu artigo de uma vez ou só um resumo, daí ele vai ficar curioso, vai clicar no link, vai para o seu site e você vai ganhar um page view. Se você pôr o texto completo, ele vai ler tudo ali e não vai ter a necessidade de ir para o seu site. Então é legal você sempre deixar o resumo, porque isso vai te trazer pessoas, vai te trazer novos leitores, enfim, é bem legal. Visibilidade dos mecanismos de busca. Você quer ser indexado pelo Google? Você quer aparecer no Google, no Yahoo, no Bing? Sim, então você tem que ativar esta opção, porque senão o seu site fica invisível para eles. Ok? Então é muito importante que ela esteja ativada. Agora, se você está trabalhando num servidor, mas por enquanto está mudando tudo e não vai lançar o site agora, você pode deixar desabilitado. Mas depois, antes de fazer o lançamento oficial, não esqueça de ativar esta opção. Beleza? Vamos salvar. E agora a discussão são os comentários, onde você define como as pessoas vão interagir com o seu conteúdo. Então você pode deixar, você pode definir nesta tela se o seu usuário pode comentar sem estar logado ou se ele precisa criar uma conta para postar um comentário. Só que daí também você não pode esquecer que para isso você tem que ter a opção de registro ativada aqui no geral. Senão, não adianta nada se você falar assim, ó, só usuários registrados podem comentar. E se você não dá a opção para ele se registrar, você nunca vai ter comentário nenhum. Em mídia é bem bacana porque é onde você define o tamanho das miniaturas, né? Das miniaturas, aonde você define se o sistema vai recortar as imagens proporcionalmente, né? Então você está subindo uma imagem lá de 50.000 por 50.000 pixels, impossível, mas vai que você suba, ele consegue redimensionar ela. Qual que é o tamanho médio? 300 por 300, tamanho grande, tamanho full da imagem 1024 por 1024. E aqui, ó, quando você envia o arquivo, você quer que o WordPress organize ele por pastas, né, com nome, com que o nome da pasta seja o mês e o ano do upload. Você define aqui isso aqui, tá vendo? Porque isso é bom. Na hora que você vai fazer, você vai trocar de servidor, ou na hora que você tem que encontrar uma imagem direto lá no seu FTP, na sua raiz, lá na sua estrutura do WordPress, você estando com esta taxonomia, vai ser muito mais fácil, porque você fala, pô, essa imagem eu subi no dia 12 de abril. Você vai lá na pasta 12, abril, pum, tá lá a imagem que você queria. Por isso que é bacana você deixar esta opção ativada. E links permanentes, finalmente, é onde a gente define a URL do nosso site, é onde a gente deixa a URL amigável para os mecanismos de busca, é onde você começa a trabalhar o SEO do seu site, do seu conteúdo. Ó, minha cerveja, ó, como que aparece aqui, ó, post igual a 5, o que ele está falando? Está mostrando o post de ID 5. Tá padrão, tá vendo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr, ó, nome do post. Vou salvar. Vamos ver o que acontece. Vamos voltar lá para home. Voltei. Deixa eu só dar mais uma atualizada. Pererém, 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 pererém. Atualizou, atualizou. Ó, cliquei aqui. Olha aqui que apareceu. Seu site barra o nome, o slug, a URL amigável. Não aparece um número. Então o robozinho lá do Google, a hora que ele chegar no seu site e falar, alguém está pesquisando sobre cerveja, olha só, esse artigo aqui fala sobre cerveja, porque está ajudando o SEO, está ajudando o seu conteúdo a ser encontrado mais facilmente pelos mecanismos de busca ou pelas buscas orgânicas no Google, no Bing, no Yahoo, enfim. Então os links permanentes são muito importantes, onde você define
como você vai mostrar a URL dos seus conteúdos, do seu conteúdo, dos seus posts, das suas páginas. Daí você fala, legal, mas por que apareceu aqui minha cerveja artesanal? Porque você definiu lá no post. Vamos lá ver lá, post, todos os posts, minha cerveja artesanal. Olha aqui, ó, link permanente. É aqui que você define o que vai aparecer lá. Vou pôr outra coisa aqui só para você ver, ó. Mais. Vou só atualizar, né? Vou vir aqui na home, vou clicar aqui, ó, e olha lá, mudou. Então você consegue deixar uma URL do jeito que você quiser para facilitar o seu conteúdo a ser encontrado de forma orgânica pelos usuários, pelos visitantes, enfim. É uma coisa bem bacana, é uma coisa bem legal. SEO é muito mais que isso, né? Você otimizar o seu conteúdo para os mecanismos de busca não é só fazer isso, mas já ajuda bastante, já é um início. Beleza? Eu falei que o vídeo ia ser rápido e acabou sendo bem longo, e eu acho que ficou um pouco chato porque é só falar, mas não teve como fugir disso, e eu tinha que falar sobre o menu configurações, porque senão ia ficar o conteúdo do curso ia ser muito fraco, porque tem muita coisa pra gente aprender no WordPress quando você instala ele limpo, assim, bonitão. Próxima aula, próximo vídeo vai ser muito mais legal. A gente vai falar sobre plugins, a gente vai instalar alguns plugins bem importantes e vamos falar sobre temas. Eu vou instalar um tema e vamos brincar um pouco no CSS dele para personalizá-lo. Eu acho que vai ser legal e eu acho que vocês vão gostar. Como eu sempre falo, eu vejo que vocês estão pedindo PhoneGap. Nós vamos voltar com o PhoneGap. Inclusive, olha, tem um brinquedinho novo aqui que é o Oia, que é um videogame Android. Ele é feito para desenvolvedores indie e a gente vai criar um joguinho para ele utilizando o PhoneGap. Então, fica ligadinho aí. Quando eu falei que estava preparando um conteúdo bem bacana, era verdade. Estou preparando mesmo. Logo a gente volta para o PhoneGap. Logo a gente volta e vamos criar um jogo para rodar no Android, para rodar no Uia! Bem bacana. Como sempre, ó, gostou? Curtiu? Clica aí no joinha, curte o vídeo, compartilha, assina o canal do TechZoom, porque é isso que me faz continuar. Eu peço desculpa que esse vídeo foi meio longo, meio chato mesmo, mas não tem como a gente fugir disso, beleza? Então, na próxima semana a gente volta com assuntos do WordPress mais legais. Valeu!